Boa noite, irmãos. Amém. Que a graça e que a paz de Cristo sejam multiplicadas na vida dos irmãos a cada dia, como tem sido hoje e continuará sendo. Vocês creem assim? Amém. Graças a Deus, mais uma vez é um prazer, um privilégio estar aqui com os irmãos, rodeado nessa mesa, né? A gente pode entender assim, para comer aquilo que Deus tem para a nossa vida, para receber aquilo que Ele tem para a nossa vida, que eu creio que é bom em todo tempo. E especialmente nesse dia de hoje, que nós estamos aqui comemorando o Dia dos Pais. Quem é pai aí? Levanta a mão. Isso, graças a Deus. A gente está mais uma vez tentando relembrar o que Deus tem nos dado com esse privilégio tão grande, né? Eu estava vendo quando fui escalado para falar hoje aqui com os irmãos, estava vendo as minhas anotações, que a última vez que eu ministrei aqui, eu acho que foi mês passado, e eu falei sobre paternidade, né? Eu estava olhando lá, falamos sobre a importância da paternidade, e foi sugerido que nesse dia de hoje, nos 2 cultos, fosse tratado também sobre o mesmo tema, paternidade. E João Firmino já falou aqui no primeiro culto a respeito, muito bem, graças a Deus, e a gente está dando continuidade. Então a gente tem que entender que há uma conspiração a respeito disso, não é verdade? Que há uma direção de Deus para a sua igreja a respeito desses assuntos, e é uma coisa que a gente tem que ser muito sensível ao mover de Deus, né? Às vezes a gente acha que o assunto é repetitivo, que está repetindo, só fala nisso, mas a gente tem que lembrar que Deus, Ele é um bom professor, amém? E como bom professor, Ele não está preocupado com a nossa aprovação imediata. Tem uma professora ali olhando para mim, né? Então os critérios de avaliação dele não são apenas para promoção, né, professora Lúcia? Ele acredita no processo de ensino e aprendizagem. Então ele fica, ele só muda de assunto quando a gente aprende, amém? Então às vezes a gente repete e não reclama com Deus. Ele é um professor paciente. Se o assunto está repetindo é porque você ainda não aprendeu, amém? E Ele não quer só fazer você passar de ano, Ele quer que você aprenda. Então a gente entende que se esse assunto tem sido repetido já pelo menos nas 3 últimas oportunidades, Deus quer falar sobre isso. E eu sei que é um assunto, irmãos, que é muito importante, é um assunto pouco falado, e nós como igreja nós temos que ficar muito atentos a respeito de como a gente está sendo conduzido, né? A gente tem usado muito, não vou dizer gastar tempo, a gente tem usado muito tempo da igreja com assuntos que talvez não sejam tão edificantes, que não nos promovam, que não nos façam avançar. Nós temos, como igreja, eu tenho observado que a gente tem se ocupado muito em se defender, né? Se preocupado muito em se precaver. A igreja tem se ocupado muito em fazer abaixo-assinado, assina a lista, cuida daquilo, cuidado com a lei lá, a lei daquilo. Tem uns assuntos aí que rodam que a gente já não aguenta mais nem ouvir falar, né? Porque assim, a gente está falando de tanta coisa que não é a nossa convicção, que não é a nossa fé. E nós talvez estamos deixando de falar sobre as coisas que são realmente a nossa convicção, aquilo que a gente crê. E a igreja de Jesus Cristo, eu creio nisso, que a igreja de Jesus Cristo é uma igreja que não é um organismo de defesa. A igreja de Jesus Cristo é um organismo vivo, é um organismo ativo, é um organismo que avança, é um organismo que tem a garantia de Jesus Cristo quando disse: a minha igreja está salva e nem as portas do inferno prevalecerão contra ela, amém? Então, em função disso, nós temos que buscar na nossa caminhada aquilo que edifica a nossa vida, as nossas convicções, os nossos fundamentos, onde nós estamos firmando a nossa fé, porque senão a gente entende de tudo, a gente vai entender de todas as ameaças que possam acontecer para a igreja e que não vão parar, e a gente vai entender pouco daquilo que Deus quer para a nossa vida. A gente vai estar sabendo pouco a respeito de quem é o nosso Deus, de quem é o nosso Pai, como nós estamos falando hoje, e meditando sobre o assunto da paternidade, a gente entende que é um assunto de extrema
importância, porque se nós soubermos o que Deus tem de projeto para nós, se nós conhecermos melhor o que Deus é na nossa vida, a gente vai ter pouco tempo para se preocupar com as portas do inferno. Amém? Amém, irmãos? Então hoje eu quero tratar com os irmãos a respeito desse assunto, porque se nós deixarmos passar batido, a gente vai ficar distraído, e quando a gente precisar, a gente não vai ter assim aquilo que a gente precisa saber sobre esse tema de paternidade. Eu quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia de vocês no livro de Gênesis, o primeiro livro. Nós falamos aqui uma outra oportunidade sobre a natureza da paternidade, nós falamos a outra oportunidade sobre a importância da paternidade, e hoje nós vamos tentar abordar a respeito do fundamento da paternidade, em que está fundamentado, em que está estabelecido esse conceito que foi ensinado a nós por Deus, há muito tempo atrás. E eu quero ler um trecho com vocês, Gênesis capítulo de número 17, eu não falei o capítulo, né? Você que tem a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia, que tem o seu tablet, seu smartphone, acesse seu app. Amém? É isso aí, né? Daqui uns dias já vai ser um negócio assim que a gente já vai estar flutuando, os holográficos aí, a gente vai acompanhar. Vão mudar as ferramentas, viu, irmão? As ferramentas vão continuar mudando, mas a palavra de Deus continua a mesma. Então você pode usar num livro de papel, num pergaminho, numa pedra lascada. Tem alguém aí da pedra lascada? Não, né? Você pode usar no seu aplicativo tela de cristal, mas o que não pode mudar é o Espírito que dá revelação a essa palavra. Esse é que vai fazer com que da pedra lascada ou da sua tela de cristal essa palavra pule, salte no seu coração e seja escrita, como diz a palavra de Deus, como em pedras. Amém? Então aqui nós vamos ler capítulo 17, versículo de número 1. Fala sobre Abraão. Amém? Todos acharam? Diz assim: quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade, seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você, e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Até aí tudo bem. Versículo 3: Abraão prostrou-se, rosto em terra, e Deus lhe disse: da minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Amém? Irmãos, Abraão, nós vamos usar aqui como base para aquilo que a gente quer compartilhar com os irmãos. Abraão aqui, ele sempre foi um item de consumo na Bíblia, né? Tem muita coisa que sai de Abraão, porque Abraão é um personagem que representa bênção, que representa riqueza, que representa prosperidade, e todo mundo procura a unção de Abraão, a aliança de Abraão e tudo de Abraão, porque ele chama atenção em função disso aqui. Mas hoje nós vamos falar sobre um aspecto da vida de Abraão, que Deus usou no caso Abraão, para servir de exemplo para a nossa vida, que não diz respeito ao que Abraão já tinha com 99 anos de idade. Nós não vamos discutir aqui 90 anos, né? Ou 99. Com 99 anos de idade. Nós não vamos discutir a questão da bênção de Abraão. Abraão era abençoado? Era ou não era? Era abençoado, irmão. Abraão tinha tudo. Abraão tinha propriedade, Abraão tinha as tendas, né, que naquela época não tinha, eram as tendas, ele tinha os camelos do ano, ele tinha tudo, tinha riqueza. Então nós não vamos discutir aqui sobre a questão da bênção na vida de Abraão. Abraão já era um homem muito abençoado. Então Deus chegou aqui com Abraão com 99 anos de idade, e ele veio trazer para Abraão uma promessa de algo que Abraão ainda não tinha. E o que Abraão ainda não tinha, mesmo com todo o dinheiro, com toda a bênção dele, era filhos. E quando Deus abençoa alguém, quando Deus dá uma bênção sobre alguém, Ele coloca na vida da pessoa um dom. Porque quando Deus fala, Ele apenas não fala e diz: se vire. Deus não coloca uma palavra no seu coração e diz assim: dê o seu jeito. Porque Deus é um Deus que provê as coisas.
O que ele fala, o que sai da boca dele, a Bíblia diz que é eficaz, que funciona. Então ele não vai deixar que aquilo que ele falou sobre a minha vida, e sobre a sua vida, e sobre a vida da igreja, que isso fique na nossa responsabilidade, que isso fique pela nossa conta. Por quê? Porque pode dar errado, não pode? Deus diz assim: olha, eu estou abençoando você aqui, vou dar uma promessa para você, você vai ser pai. Mas só que a Bíblia diz que Abraão já não tinha capacidade de quê? De reproduzir. Então Deus seria muito injusto, muito duro, muito cruel se ele dissesse: olha, Abraão, você vai ser pai de uma grande nação, tchau, se vire. E Abraão ia ficar feito louco aí para tentar resolver a situação, e a palavra de Deus ia ficar dependendo da competência de Abraão. Estão entendendo, irmãos? Então às vezes a gente entende que a coisa é assim, a gente entende que Deus falou um negócio, mas que ele não proveu aquilo, que ele não deu ferramenta para aquilo, e a gente vai dar um jeito de tentar fazer com que aquilo aconteça, como aconteceu na vida de Abraão, que a gente não vai entrar nesse detalhe. Mas Deus, ele deu um dom a Abraão, porque a partir da sua palavra, ele deu o dom que capacitaria Abraão a ter filhos. Então, se fosse apenas pela questão do dom, da dádiva, da capacidade, da capacitação, Deus poderia ficar calado, porque um dia de manhã ou de noite, qualquer hora, Abraão ia se acordar e ia perceber que existia algo diferente na vida dele, e ele ia entender que ele agora estava capacitado, e ele poderia produzir filhos. Estão entendendo, irmãos? Mas Deus foi mais além, ele disse que ele seria pai de uma grande nação. Então, para ser pai de uma grande nação, para um homem de 99 anos, não seria uma coisa assim muito fácil de contemplar, porque quantos filhos ele conseguiria ter? Pela capacidade desse dom. Então o objetivo de Deus não era só capacitar Abraão para ter um filho. O objetivo de Deus era mostrar na vida de Abraão o conceito de paternidade. Para quê? Para que através da vida de Abraão nós começássemos a entender o processo de Deus na nossa vida também. E como é que funciona isso? Lá em Hebreus no capítulo 11 você vai ver que a palavra fala a respeito de Abraão. E o escritor aos Hebreus diz que pela fé Abraão saiu da sua casa, pela fé Abraão deixou a sua terra, pela fé Abraão foi sacrificar o filho, pela fé Abraão foi pai. Então, aquilo que Deus falou para Abraão nesse momento, preste atenção, é um homem com 99 anos. Só poderia funcionar através de um fator. Que fator é esse? Fé. Amém? O fundamento da paternidade é o quê? Fé. Dá para entender isso, irmãos? O fundamento da paternidade é fé. O que alicerça a paternidade é fé. Se você pensa em construir um conceito de paternidade, a primeira coisa que você tem que enterrar, que tem que solidificar, o que é? Fé. Amém? Então a gente vai começar a entender essa história de paternidade, que não é uma coisa à toa, não. Deus tem todo um contexto em relação a isso. Porque a paternidade é fundamentada pela fé. A maternidade não. Vou explicar para vocês. Há 16 anos atrás, 17 praticamente, um pouquinho, eu estava no meu escritório, trabalhando, normal, um dia comum. Aí aquela jovem ali chegou no meu escritório com um envelope branco na mão. No final do expediente, no escritório a gente pensa que é um boleto novo que chegou, né? Ela chegou e disse assim: olha, eu estou grávida. Como que ela chegou a essa conclusão, irmãos? Como que ela chegou a essa conclusão? As mulheres sabem o que eu estou falando. Ela sentiu alguma coisa mudando no corpo dela, alguns fenômenos aconteceram, sentiu os sinais, a coisa tocou, foi na carne mesmo, sentiu modificação no corpo, alguma coisa aconteceu, e ela desconfiou que poderia estar grávida, que poderia ter dentro dela o quê? Um óvulozinho já crescendo. Ela precisava de quê? De certeza a respeito disso.
Foi no laboratório, fez um exame de sangue, e o exame de sangue deu positivo. Deu tão positivo que eles têm coragem de escrever, né? Escreveu, fez o documento e colocou na mão dela. Quando ela chegou lá no escritório, o que é que ela tinha? Certeza ou dúvida? Certeza pelo que ela via ou pelo que ela não via? Pelo que ela via, irmão. Ela estava lendo o negócio. Ela estava pegando no negócio. Aquilo estava apenas, aquele papel estava apenas confirmando que dentro dela já existia o quê? Um serzinho. Um ovozinho, um ovinho já, que as pessoas dizem que não existe, até algumas semanas, já existe. Então, naquele momento que ela teve essa certeza, o que nasceu nela? Maternidade. Vou ser mãe. Amém? Ela pegou isso e levou para mim. Aí me deu uma informação fundamentada numa certeza, numa convicção, fundamentada em um fato documentado. Estão entendendo? Ela já chegou lá sabendo que era mãe, porque ela tinha um documento na mão. Chegou para mim no final do expediente e disse assim: olha, eu estou grávida. O que é que eu tinha na mão, irmão? Nada, irmão. Eu não tinha papel, eu não tinha documento, não estava sentindo nada. Não mudou ciclo, nada na minha vida mudou. Eu estava tendo uma vida normal. Aí a mulher chega com uma informação baseada em um fato concreto e joga essa informação para você. Amém? Precisa ter fé ou não? Por quê? Porque o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, diz que fé é uma convicção sobre uma informação que você recebe de algo que você não vê. Amém, irmãos? A paternidade, ela nasce de quê? De fé. Ela é fundamentada em fé. Sem fé não tem paternidade. Deu para entender? Então por isso que a gente tem que entender o que Deus quer falar a respeito da paternidade, irmãos. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Se ela chegou lá, na hora que ela disse assim: olha, eu estou grávida, ela falou uma condição dela. Eu entendi essa informação e transformei em uma verdade para mim. Eu disse: então, eu sou pai. Nasceu ali a paternidade. Mas vocês já ouviram falar de alguém que chega assim, alguma garota, uma mulher que chega para um homem e diz: eu estou grávida, e o cara faz uma pergunta? Já ouviram isso? Grávida? De quem? Quem já ouviu isso, irmão? Existe essa situação? Existe. Então vamos entender o fundamento da paternidade. A paternidade, ela é fundamentada em fé, mas ela precisa de uma relação saudável. Ela precisa de uma relação segura, porque a fé, ela vem através de quê? De informação. Você recebe a informação e você tem que ter muita segurança, você tem que ter muita firmeza, você tem que ter uma relação muito saudável para acreditar que aquela informação é verdadeira. Senão não existe paternidade, porque a relação é duvidosa. Amém? Se todos os relacionamentos fossem saudáveis, se todos os relacionamentos fossem seguros, se todos os relacionamentos fossem como Deus diz que é para ser, ninguém ganhava dinheiro com teste de quê? De paternidade. Por quê? A mulher falou: eu estou grávida, o homem dizia: eu sou? Não há dúvida, não há questionamento. Por quê? Porque existe fé. Se existe fé, não tem dúvida. Se existe fé, não tem medo. Ah, e se não for meu menino, e como é que vai ser? É porque não tem fé. Amém? Deus veio ensinar, a partir da vida de Abraão,
que ele estava começando a ter com o homem um relacionamento, e esse relacionamento era fundamentado em verdade, e esse relacionamento ele precisaria ser estabelecido em fé, irmãos. Por isso o homem tem que ter fé. Por isso nós vamos entender o papel de cada um dentro da casa. Por isso nós vamos entender que paternidade tem a ver com responsabilidade. Responsabilidade. Responsabilidade com o quê? Com a relação que você tem com alguém. Então, quando Deus falou para Abraão: olha, Abraão, você vai ser pai de uma grande nação, você vai ter uma descendência. Abraão, com 99 anos, é claro que imaginou que quem ele veria dos seus netos, ou dos seus bisnetos. Então, Deus estava começando com Abraão uma relação que Abraão teria que entender que ele não passaria apenas uma descendência de sangue, mas que ele teria responsabilidade sobre o Deus que fez um milagre na vida dele, que fez uma aliança com ele e colocou um projeto na vida dele. Deus veio trazer, através desse conceito de paternidade, o retrato da relação que ele teria conosco. Paternidade requer o que, irmãos? Responsabilidade. Paternidade não está ligado apenas à questão da subsistência, apenas de existir, apenas de pagar contas. Por que a gente vai e exige um teste de paternidade? Porque a relação não é boa, porque você não tem confiança, e agora já tem uma criança, já tem um ser no meio da história que precisa ser alimentado. Isso custa caro. E você vai exigir do homem uma responsabilidade sobre o quê? Sobre a subsistência da criança. Então, apesar de chamar teste de paternidade, apesar de fazer o processo, né, como é, para assumir, não sei como é que os advogados chamam a paternidade, não é isso? Como é que chama, irmã? Para assumir a paternidade, a grande maioria não assume a paternidade, ele assume as contas. E Deus não está falando de pagar contas. Deus está falando de paternidade, de responsabilidade com o futuro, de responsabilidade em educar, de responsabilidade em transmitir fé. Porque se a paternidade é fundamentada em fé, é porque Deus tem um objetivo, que nós tenhamos filhos que vivam também uma vida de fé. Por quê? Porque sem fé ninguém agrada a Deus. Amém? Então, quando nós estamos entendendo isso, está entendendo, né, irmão? A gente tem que entender que o que Deus fez conosco foi isso. E muitas vezes nós achamos que Deus é esse pai que é obrigado a sustentar filho, porque a gente colocou um atestado de paternidade diante dele. Misericórdia. Quem não corou de Deus, eu sou teu filho, rapaz. E aí? E o pão de cada dia? Amém? Deixa eu dizer para vocês o que a Bíblia diz. Deus, ele não é simplesmente um pai. Deus, ele assumiu a responsabilidade, não apenas de suprir a nossa vida, não apenas de pagar nossas contas, não apenas de colocar o pão de cada dia, mas ele assumiu a responsabilidade de nos conduzir em uma vida, irmãos. Jesus Cristo diz assim: o diabo veio matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham uma vida plena, uma vida abundante. Amém? A ideia de Deus não é pagar a nossa conta, irmãos. Por isso a paternidade é fundamentada em fé, não é fundamentada em crença. Porque a nossa fé, ela vai falar sobre as nossas convicções, sobre aquilo que eu acredito. E as crenças que estão aí em todo lugar do mundo, elas vão falar sobre necessidade. As pessoas procuram Deus procurando convicções ou querendo resolver problema de necessidade, irmão? Amém? É por isso que tem muita gente que procura Deus só para suprir problema de necessidade, só para suprir carência.
E Deus fica quieto, porque o que Ele quer com a gente é um relacionamento de fé. Ele quer que você tenha convicção do que Ele é, independente de ter carência ou não, independente da geladeira estar cheia ou a geladeira estar vazia. Isso é o que agrada a Deus. Por isso a gente não pode confundir, irmãos, maternidade com paternidade. Porque o papel da mãe, sim, é suprir carência. Amém? O papel da mãe é dar leite. O papel da mãe é fazer o menino parar de chorar. O papel da mãe é cuidar ali. O papel do pai, não. O papel do pai é ensinar fé. Amém? A gente é tão certo sobre isso que o importante não é só fazer a coisa crescer, como a gente é muito iludido no mundo, né? Em fazer a coisa grande, multiplicar. Paulo, quando escreveu aos Romanos, no capítulo 9, ele fala sobre isso. Ele fala sobre Abraão, que mais importante do que o sangue era o legado de fé. Porque ele disse lá que tem muita gente que tem o sangue de Abraão e não é filho de Abraão. Como é que pode? Porque ele disse que os filhos de Abraão não são necessariamente os primos de Abraão de sangue, aqueles que têm o sangue de Abraão, mas os filhos de Abraão são aqueles que têm a fé de Abraão, que têm a convicção de Abraão, que crê como Abraão, que pela fé, na cega, apenas com uma informação vazia, acreditou e assumiu a paternidade. A partir de agora eu serei pai. Então a gente ainda acredita, irmãos, que a coisa funciona assim na escadinha, mas não. Deus está falando de um compromisso de responsabilidade. Deus está falando sobre um legado de fé. Paternidade não é para pagar contas. Paternidade é para transmitir um legado de fé. É para você deixar uma descendência marcada por aquilo que você crê. É para que você deixe uma história nessa terra, para que os seus filhos conheçam o seu Deus, para que os seus netos conheçam o seu Deus, para que as pessoas que passarem pelo seu caminho conheçam a respeito da sua fé, porque um dia Deus fez isso. Isso é a evolução do homem, irmãos. Isso é a evolução do homem, a paternidade que Deus veio trazer, que Ele quer nos mostrar e que Ele permitiu, que Ele deu o privilégio para que eu e você como homem, amém? Cadê os homens? Urra! Os! Deus quis compartilhar isso conosco, para que nós pudéssemos transmitir para a nossa família, para a sociedade, para esse mundo, o que é que Deus tem, quem Ele é, como Ele trata as pessoas, como Ele trata seus filhos. Paternidade é um assunto muito importante. Nunca vi um seminário de paternidade. Amém? Então, irmãos, a descendência, a responsabilidade do pai é formar uma descendência de fé. Eu falho, você falha, nós estamos aqui, Deus está sacudindo a gente, trazendo uma mensagem para a nossa vida, porque nós temos que formar na nossa casa uma história de fé. Não só de milagres espetaculares, que é o que a gente está pedindo, mas uma história de fé. O videozinho que passou aí, nós estamos sendo observados. O que é que nós estamos ensinando? O que é que nós estamos falando? O que é que nós estamos mostrando aos nossos filhos, irmãos? Qual é o legado que nós estamos trazendo para os nossos filhos, irmãos? Será que nós estamos ensinando nossos filhos que a nossa vida se resume unicamente a pagar contas, a suprir necessidade? Ah, mas o homem é o provedor, né? O homem é provedor, irmão? É responsabilidade do homem prover? Então eu sou provedor da minha casa. E para cumprir isso eu trabalho de manhã, de tarde, de noite, 8, 10, 15 horas, para trazer o pão para dentro de casa. Não é assim? Aí a palavra de Deus diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então minha responsabilidade não é só de provedor, não é só de trazer pão.
As 24 horas que Deus me deu, o tempo que Ele me deu, eu tenho que trazer para minha casa também palavra de fé, porque a palavra que sai da boca de Deus é palavra de fé. Por isso que a palavra diz que tudo que não vem de fé é pecado, não agrada a Deus, porque não sai da boca dele. Então o homem, esse que tem um legado, esse que tem um fundamento de fé na paternidade, ele é o provedor, sim. Ele tem que trazer o pão, ele tem que trabalhar, tem que acordar cedo, mas ele tem que entender que a vida dele não se resume apenas nisso, apenas em dar mamadeira para o menino. O homem que pensa que o trabalho dele é só alimentar os filhos, ele está fazendo papel de mulher, porque isso é o papel da maternidade. Amém? Ele tem que ter tempo para deixar uma história de fé. Irmãos, é por isso que está tão difícil nos dias de hoje. É por isso que existe um esforço silencioso. Eu meditando sobre essa palavra, eu estava vendo como existe um esforço silencioso. Não tem ninguém fazendo abaixo-assinado, pastor Heró. Não tem ninguém fazendo campanha, não tem ninguém esbravejando na televisão sobre a responsabilidade de entendermos o conceito de paternidade. Tem gente falando sobre tudo, espalhando mais medo na vida dos crentes do que fundamento de fé, ensinando a gente a correr com medo de tudo, com medo de colégio, com medo de gênero, de menino, de tudo, mas não estão ensinando a gente a ficarmos firmes na fé, fundamentados na palavra, assumirmos o nosso papel e avançarmos como igreja, quebrando essas portas do inferno que tem se colocado diante da igreja. A igreja hoje fala mais de homossexualismo do que de fé. A igreja hoje fala mais de teologia do gênero, sei lá o quê, do que de comportamento, de pai, de mãe, de posicionamento. Tudo isso é porta do inferno que vão continuar se levantando, irmãos, mas nenhuma delas prevalecerá. Nós temos que continuar firme. Paulo diz assim: eu continuo firme a minha caminhada, esqueço das coisas que para trás foram, eu vou seguindo para o alvo que é Cristo. E na vida desse homem nós vimos todo tipo de porta do inferno se levantando. Surra, traição, prisão, tudo. Mas ele não mudava o seu discurso, ele cada vez mais se fundamentava naquilo que a Bíblia dizia que era para fazer na vida dele. Então nós estamos vendo hoje, irmãos, esse movimento invisível das mudanças acontecendo na sociedade. Não, a mulher, o homem, não, tudo é mesmo. O homem não faz, a mulher faz, a mulher não faz, o homem faz. Teve muita mulher hoje, irmãos, ganhando presente. Isso é um absurdo. Por quê? Porque eu sou pai. Que pai? Você tem que ser uma mãe. Assuma seu papel. Faça bem feito o que Deus designou você para fazer. Por alguma contingência aí do destino, um desvio, um acidente do destino, algumas têm que assumir um papel, mas a gente sabe que aquela vaga não será preenchida. Mulheres vitoriosas, mulheres guerreiras que estão aí batalhando, trabalhando para suprir um papel que falta na vida delas. Mas minhas irmãs, entendam, vocês nunca serão pais, como eu nunca serei mãe. O meu empenho é em tentar buscar cada vez ser um pai melhor. Eu não posso suprir a necessidade de Keila dentro da minha casa. Eu não consigo ver as coisas como ela vê. As coisas para ela são mais sujas do que para mim. Então eu não consigo. Para que tirar aquela cortina? Vocês entendem, irmãos? Então a sociedade está fazendo com que as coisas se igualem. Mas deixa eu dizer a você, Deus não é bobo. Se fosse para ser tudo igual, ele fazia tudo igual. Então a gente vê cada vez mais assim, espreitando devagarzinho. Ninguém fala nisso não. Mas está tirando o homem dali, tirando o papel do homem dali e tal, não sei o que. Está concentrando na história do provedor. Não está pagando a conta, pega daqui e tal. Está dando certo. Amém? Lá em Josué, no capítulo de número 24, o Josué está falando algo que a gente precisa falar hoje.
Eu preciso. Viu, pastor? Os homens, alfa, assumir o sacerdócio da nossa casa. Eu tenho falhado nisso, irmão. Eu tenho falhado nisso. Porque só funciona desse jeito. A Bíblia só fala do sacerdote. E deixa eu dizer uma coisa para os irmãos, eu não trago nada assim, nada encomendado não, irmão. Eu só consigo tirar coisa daqui. A Bíblia só fala do sacerdote. Qualquer sistema que queira ser baseado no que Deus fala para o seu povo, qualquer sistema que fuja disso, não sei se vai funcionar por muito tempo. Na nossa casa, tenho coragem de dizer, na igreja. Por quê? Porque a atribuição, a promessa foi dada para o Abraão. A paternidade, a capacidade de crer no que não está vendo e se responsabilizar por algo que você nem sabe que é seu. Essa fé foi dada ao homem. Por isso que Josué, lá no capítulo, no finalzinho, capítulo 24, que é o último capítulo, ele fala assim: olha, Deus disse isso. A palavra de Deus é essa. Ele disse para a comunidade, ele disse para a sociedade, ele colocou no perfil geral lá. Vocês querem seguir esse caminho? Sigam. Se não quiserem, tchau. Quem sabe esse versículo? Eu e a minha casa, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Quem é o primeiro que precisa subir, irmão, tomar conta disso, puxar essa rédea? Sou eu. Que a gente ainda pergunta, quer ir, não quer ir, venha para cá, venha para lá. Irmão, a responsabilidade é nossa. É por isso que o carro está andando, mas a gente sente que o motor está meio assim. Por quê, irmãos? Porque está faltando nós assumirmos isso. E essa história de mudar, cada um pega, não existe, irmãos. A palavra de Deus não muda, é paternidade. O que vai produzir uma vida de fé na sua geração, na sua descendência, é eu e você assumirmos a responsabilidade da paternidade que Deus tem para a nossa vida. Amém? É um assunto importante, irmãos. Nós temos que avançar em relação a isso. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 2. Estamos encerrando. Que algumas coisas no processo acontecem, mas nós estamos em evolução. Paulo diz que a gente passa um tempo como menino, amém? Mas a gente aos poucos tem que deixar de ser menino e começa a fazer coisa de homem, de gente grande, assumir responsabilidade. 1 Tessalonicenses capítulo de número 2, eu quero que você leia esse texto, eu poderia passar muito rápido por ele, mas eu acho que ele é tão importante. Versículo número 7. Paulo está dizendo como ele tratou os irmãos. Filipenses, Tessalonicenses. Primeiro, capítulo de número 2, dá uma olhadinha aí no versículo de número 7. Todos acharam? Já chegou aqui no telão? Já? Diz assim, ó, versículo 7. Embora, como apóstolo de Cristo, pudéssemos ter sido um peso, nós fomos bondosos quando estávamos entre vocês. Preste atenção. Como uma mãe que cuida dos seus próprios filhos. Sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar atenção não somente no Evangelho, mas também na própria vida, porque vocês se tornaram muito amados. Continua o versículo 9. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante, da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém enquanto lhes pregávamos o Evangelho. Paulo está falando um ponto aqui
que todo mundo passa, inclusive nós como homens. Tem uma fase que a gente até se comporta como mãe. A gente cuida, a gente alimenta, a gente se entrega mais do que devia. Quem é mãe sabe o que eu estou falando. Amém? Então ele diz: olha, eu cuidei de vocês como mãe, como uma mãe cuida dos filhos. Eu dei alimento, eu cuidei, eu tratei, eu dei atenção. Continua lendo o versículo 10. Tanto vocês como Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês os que creem. Versículo 11. Pois vocês sabem que tratamos cada um de vocês como um pai trata a seus filhos. Como? Versículo 12. Exortando, consolando e dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e para a sua glória. Amém? O que é que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Que nós precisamos evoluir. A gente tem um tempo que fica focado realmente em cuidar, em dar atenção, como uma mãe. E ele diz que não tem problema nisso. Mas nós temos que entender que nós somos o quê? Somos o quê, irmãos? Cadê os alfa? Pai. E ele no versículo 12 diz: como é que o pai trata os filhos? Exortando. Exortando, irmão, não é dando surra, não é dando castigo. Exortando é dando suporte, é ensinando, é dizendo como é corrigindo, é dando apoio, é vistoriando, é observando, é cuidando, é ensinando, dando exemplo. Ele falou aqui, dando exemplo. Então qual é o papel do pai, irmãos? É só alimentar o filho? Não. Agora o que é que o filho quer? Quer pai ou quer mãe? Hein, irmãos? O que é que o filho prefere, pai ou mãe? O filho prefere mãe. A hora que chega, ela esquenta a comida. A hora que ele grita, ela dá o mingau. Lembro muito da minha esposa quando era pequena, e a minha sogra dizia assim: meus meninos, eu botava, era mesmo farinha lá, com banana, eu socava comida, eles não queriam. Olha o que é que deu aqui, ó. Minha esposa do mesmo jeito, menina come, porque isso é de mãe. Venha cá, e colhe, e acolhe, vem para cá. O menino nem precisa, nem quer estar ali. Então o menino quer mãe, irmãos. O menino quer estar de barriga cheia. O menino quer estar com a necessidade suprida. Pai diz: não, espere a hora do almoço, não vá comer bagana agora, preste atenção, venha trabalhar comigo, veja o que é que eu faço. Olha meu esforço, meu pai, quero brincar, eu estou trabalhando, olha como é que eu faço. Olha a minha vida como é difícil, rapaz, aprende. Mas deixa o bichinho. É muito novo, o bichinho está com 28 anos ainda. Ele só capotou 3 carros. Deixa o bichinho. Estão entendendo, irmãos? Deixa eu dizer a vocês. A gente está vivendo há muito tempo, não é de agora não. O mundo se movimenta buscando sistemas matriarcais. Se você quiser juntar a gente, você usa um sistema matriarcal. Amém? Pastor Heró, meu querido pastor, o culto patriarcal aqui, qual é o dia, pastor? Sexta-feira é o culto patriarcal, pastor. Essa igreja enche. Porque sexta-feira é culto de exortação, é culto de ensino, é culto de dar exemplo. Amém?
Por que ninguém, eu não quero atacar ninguém aqui, eu estou falando aqui a palavra. Por que ninguém quer negócio com Deus, do jeito que Deus se apresentou? Porque Deus se apresentou como Pai. E Jesus disse: faça o que eu faço. Jesus ensinou. Agora todo mundo quer negócio com uma intermediação feminina que supre somente necessidades. Tanto que tem um sobrenome para cada necessidade. Estão entendendo, irmãos? Deu para entender? Esse negócio está na televisão, tá? Tem que ter cuidado com o que eu falo. Então qualquer sistema, irmãos, que seja matriarcal, ele cresce, ele incha, porque o prazer da mãe é suprir necessidade. Você imagina, eu não estou querendo colocar só como um exemplo, mas uma porca bem grande. Quantas tetas tem uma porca, irmão? Aquela porcona saudável. Ela está deitada ali, ela não está nem querendo saber se o menino é dela ou não. O prazer dela é suprir necessidade. E ali entra porquinho, entra cabritinho. Quem chegar ali, mama. Estão entendendo? Irmãos, Deus está dizendo que nós temos que evoluir, que nós não podemos deixar a nossa casa num sistema matriarcal, porque senão vai ter que fazer puxadinha, essa casa não acaba nunca. Deus está dizendo que nós temos que dar fundamentos de fé para os nossos filhos, para que eles aprendam a andar sozinhos, para que eles aprendam a crer, para que eles aprendam a avançar, para que eles não se relacionem com Deus só pelo que Deus pode. Se as minhas filhas quiserem um relacionamento comigo só pelo que eu posso, como é que eu vou dormir, irmãos? Porque tem dia que eu não posso. Tem dia que a gente sai do culto e não pode ir para o restaurante. Tem dia de aniversário que não dá para comprar presente. Quem quer viver um relacionamento desse? Quem quer um relacionamento desse? Deus veio mostrar para mim, Deus pode tudo. Deus pode fazer tudo. Ele pode fazer chover do céu para baixo, de baixo para cima, tudo. Mas Ele tem nos ensinado, como um bom pai ensina um filho a ter uma caminhada de fé, e não tem colocado nas nossas mãos tudo o que nós queremos, nem tudo que nós achamos que precisamos, porque Ele quer que seja um relacionamento saudável, para que no dia que Ele fale uma coisa, mesmo sem eu ver, eu acredite, me submeta e me responsabilize por aquilo. Isso é paternidade. O que Deus está esperando, irmãos, é que a igreja amadureça. O que Deus está esperando é que nós, como homens, deixemos de ser as mulheres de casa, os pagadores de conta. Tem homem fazendo enxerto para botar uma teta porque ele quer fazer alguma coisa, mas não quer trazer uma palavra de Deus. Paternidade é um dos assuntos mais importantes da igreja, porque ela empurra você para a sua responsabilidade e faz você entender quem é seu Deus. Deus não veio se apresentar como um homem todo-poderoso, como um Deus que lança raios. Ele veio se apresentar como um pai. Não porque Ele não tenha poder, mas porque Ele quer um relacionamento estreito. E isso é tão importante, irmãos. Isso é tão importante que a Bíblia está cheia de exemplos de homens de Deus, figuras famosas, que tiveram sua trajetória comprometida por causa da ausência de um pai. Eu poderia falar aqui de Moisés, Elias, José, Jacó, os filhinhos de mamãe. Moisés foi fazer a obra de Deus, foi libertar o povo, brigado com a mulher, não tinha noção das coisas. Por quê? Porque paternidade, irmãos, não é capacidade de produzir, não é capacidade de gerar filhos. Paternidade é responsabilidade para gerar
pais. Se nós não ensinarmos os nossos filhos a serem pais, eles sempre serão filhos, e não vão deixar que nós sejamos avós. Porque na hora de você ser avô, você vai ter que ser pai de novo. Culpa de quem? Sua, que não ensinou o seu filho a também ser pai. Você acreditou que a sua função era só alimentar o menino. Então nós temos que ver que essa relação se estabelece, fica concretizada, irmãos, como está lá em Gálatas no capítulo 4, já foi lido no primeiro culto, através de um processo de responsabilidade chamado adoção. Temos que adotar os nossos filhos, como Deus nos adotou e se responsabilizou pela nossa vida, não apenas em mandar o pão de cada dia. Vocês creem que isso está garantido? Então não toco mais nesse assunto, mas em nos ensinar com o seu exemplo, cada dia, a sermos como Ele é. Amém? Paternidade representa isso, irmãos. Se nós entendermos isso, a cada dia nós como pais vamos levantar, olhar no espelho e entendermos: a missão não está cumprida. Hoje é mais uma missão. A paternidade gera paz, irmãos. Nesses últimos dias a gente não está mais esperando ver o fogo sair do céu, irmão. A gente já sabe que Deus faz isso. A gente está precisando alinhar os relacionamentos com Deus, com a nossa casa, para mostrar na nossa casa quem é o nosso Deus. Elias foi um homem que, hoje de manhã eu estava lendo sobre a vida dele, e ele foi um homem que arrasou, né? Elias arrasou. Ou profeta. Muitos profetas tiveram lá, grandes, pequenos, mas lá na transfiguração ele estava lá representando a turma. Não era? Era o cara. E a Bíblia conta que aquele homem fez coisas incríveis. O cara enfrentou sozinho 400 profetas. Mas a Bíblia não fala do pai de Elias. Ninguém sabia quem era o pai de Elias. Então ele aprendeu competência. Ele sabia o que Deus podia, ele tinha confiança no poder de Deus. Mas ele não tinha nada de relacionamento. Sabe o que acontecia na vida dele? Ele terminava um culto poderoso, Deus derramava, alguém já viu fogo vindo do céu assim? Quem já viu? Irmão, o cara enchia de água, fazia uma vala e o fogo vinha. Eu nunca vi isso, irmão. O povo fala de fogo, é um povo rodando. Depois, quando termina o culto, volta todo mundo andando para casa. Mas Elias orou e Deus derramou fogo do céu e arrasou com 400 profetas. E quando terminou isso, ele correu com medo, se escondeu em depressão e pediu a Deus para morrer, porque o cara que pede para morrer está em depressão. Não é isso? Sabe o que foi que Deus tratou Elias, irmão? Deus foi lá no buraco que ele estava. Disse assim: Elias. Quem era Elias? O cara. O que é que você quer, Senhor? Me mata, Senhor, não, acaba logo esse negócio aqui, que para mim já deu. Ele disse: vamos lá fora, quero te mostrar uma coisa, para você ver o nível de Elias. Alguém já teve uma experiência assim, de Deus chamar você, botar você lá fora, e de repente vir um vento arrastando tudo assim? A Bíblia diz que Deus mostrou assim um vento, arrebentou tudo. Depois terremoto e fogo do céu, tudo aconteceu lá. Deus mostrando a Elias: olha, eu posso fazer tudo isso.
E a Bíblia diz que Elias não está nem aí, ele estava acostumado com aquilo. O problema dele não era o que Deus podia fazer, irmãos. Aí Deus diz assim: eu vou tratar de você agora. Aí Deus botou na vida de Elias um filho para ele cuidar. Deus disse: vai lá, procura um cara ali, Eliseu. Agora você vai ter responsabilidade. Agora você vai ter que ter exemplo. Agora você não vai ter tempo para entrar em depressão. Agora você tem responsabilidade com uma vida. Agora você, além de conhecer o meu poder, você vai entender algo que eu estou querendo ensinar à humanidade há muito tempo. Que o que importa para mim não é o poder, mostrar poder, é ter relacionamento. Eu vou fazer você evoluir agora. Você vai cuidar de um menino, vai cuidar de um filho, vai discipular esse filho, vai ensinar ele a ser como você é. A comida deixa que eu cuido, mas você vai ensinar um legado de fé para ele, porque ele vai substituir você. Deus deu uma razão para Elias não entrar em depressão, irmãos. Amém? E para fechar, lá em Malaquias, o último versículo de Malaquias, fala sobre Elias. E engraçado que quando ele fala sobre Elias, ele diz que quando vier o espírito de Elias, a unção de Elias e tal, ele não se refere que em função disso vai cair fogo do céu, que o vento vai soprar e a terra vai tremer. Ele diz que a manifestação do espírito de Elias é porque os filhos se converterão aos seus pais. Porque o grande auge da vida de Elias não foi fazer descer fogo do céu, não foi orar para Deus fazer fogo do céu. O grande evolução no relacionamento na vida dele foi ter um relacionamento e ensinar alguém a se converter a si, a deixar um legado nessa terra, irmãos. Isso é paternidade. Isso é o que nós precisamos ter como referência na nossa vida. Isso é o que nós precisamos ter como responsabilidade no dia a dia, na nossa casa, como pai realmente, na igreja, como pastores, como líderes. Nós não estamos aqui, irmãos, para apenas suprir necessidade, apresentar um Deus que resolve problemas. Nós estamos aqui para apresentar um Deus como Pai. E na nossa casa não existe uma forma melhor de fazermos isso, se nós formos esse exemplo. A nossa evolução está na cruz. Hebreus capítulo número 2 diz que Jesus, que era filho, um dia deixou de ser filho. Amém? E ele chegou lá, o escritor dos Hebreus diz no capítulo 2, diz assim: Pai, e eu venho a ti, eu e os filhos que você me deu. Amém? Isso é um privilégio, irmãos. É o grande privilégio que Deus nos deu como homens, de sermos a expressão dele. Adote seu filho. Adote seu filho. Olhe para ele e diga: você tem um pai. A capacidade nossa, fisiológica, faz com que a gente seja um pai. Mas é a paternidade que faz com que a gente gere um outro pai. A nossa capacidade não faz gerar um filho. Todo mundo pode fazer isso. Mas a paternidade, o sentido, o espírito de paternidade nos faz gerar outros pais. E a partir de então, a gente pode descansar, porque sabe que o legado será levado para frente. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus faça multiplicar essa graça na vida de vocês. Eu quero orar pelos pais aqui mais uma vez. É muito difícil, irmão, o desafio, mas creia nessa palavra. Você tem fé porque você está cuidando do menino. A fé Deus colocou no nosso coração é para isso. Vamos pedir graça a Deus, irmãos, sabedoria, para que a gente aprenda a falar,
Que a gente aprenda muitas vezes a esperar. Que a gente aprenda a realmente dar exemplos. Coisas que muitas vezes a gente faz, talvez poder fazer escondido. Eu vou fazer aqui na frente, que é para o meu filho ver como é. Como a gente viu no vídeo ali. Precisamos de graça para isso. Precisamos entender o nosso papel dentro da nossa casa e o nosso papel dentro da sociedade. Nós estamos vivendo uma sociedade do jeito que está, porque é uma sociedade que não tem pai, uma sociedade de órfãos, uma sociedade onde todo mundo só procura mamar, só procura um lugar para suprir a sua própria necessidade. E nós não podemos deixar que isso aconteça dentro da igreja de Jesus, irmãos. É nossa responsabilidade como pai, como pastores, como líderes, não deixar que esse mal venha para cá. Porque essa igreja, a igreja de Jesus Cristo, ela não é órfã. Ela tem um pai. E esse pai é responsável por ela. Amém? Vamos orar.